Então, esse tempo na espera foi um dos piores tempos, porque eu tinha assim uma conversa, porque eu tenho umas conversas com o Senhor que não é oração, é conversa mesmo, né? Então, assim, sempre que nós tínhamos uma dificuldade, alguma situação, eu falava para Deus: não é tempo, Senhor, do Senhor me levar de volta ao campo, não é tempo. O primeiro obstáculo que eu encontrei foi exatamente quando foi sinalizado que, como meu marido não era pastor, eu só poderia ir para o campo como solteira, mas eu não era solteira, eu era casada e tinha filhos. Esse foi o primeiro obstáculo. Mas eu entendi também que era tempo de Deus dar uma resposta em relação a isso. E eu disse para Deus o seguinte: acontecesse o tempo que fosse, eu ia continuar com o mesmo foco. E nunca perdi realmente o foco, porque eu me envolvia sempre nas viagens missionárias, eu me envolvia com missionários, eu me envolvia com a própria junta, e isso me fez realmente ter um suporte em continuar. Mas a visão principal era que Deus me chamou para o campo missionário transcultural. Eu dei todo o meu tempo para a igreja local e para meu país, porque eu não só trabalhei na minha igreja local, mas trabalhei em vários outros lugares, né? Dentro das favelas, em lugares que eu podia ir fora do estado, mas o que Deus tinha me chamado desde o tempo do Iber, ele dizia para mim sempre: o seu campo é transcultural. E eu Amém. guardei isso, gravei isso e deixei bem guardadinho aqui. E quando meu marido se aposentou, eu disse para ele o seguinte: agora é tempo da gente ir para o campo. E ele disse para mim assim: não, ainda não, só com 60 anos. Aí eu falei: mas você está aposentado? Agora a gente pode realmente dizer para o senhor: eis-me aqui, pode nos levar? Não, 60 anos, ok, respeitei os 60 anos dele. E fui lá para a conversinha com Deus: mas, Senhor, quando é que o senhor vai tocar nesse moço e vai dizer para ele que é tempo da gente ir para o campo? E 60 anos chegou. E agora eu falei: Senhor, agora o 60 chegou, como que será isso? Mas só que Deus tinha os planos dele, né? E eu disse para o Senhor o seguinte: eu não falo mais sobre esse assunto com o Senhor. Agora é o Senhor que vai tratar com ele. E dessa forma foi. Eu em silêncio e Deus em silêncio. Porém, Deus estava em silêncio comigo, não com ele. E Deus começou a tratar com ele, a falar diretamente com ele. E um dia ele chegou para mim e falou assim: agora estou pronto. Deus pode nos levar ao campo. Aí eu falei: oh, meu Pai do céu, glória a Deus por isso. E ele deixou o ministério, né, que nós tínhamos, ele na PIB da Barra, primeiro do que eu, fomos para a igreja Atitude, na ocasião ele foi, e em 2015 eu encerrei meu ministério, sabendo que Deus tinha algo preparado para nós. Mas não foi em nenhuma dessas igrejas que Deus confirmou. Eu fui a São Paulo, em Tatuí, não conhecia nem Tatuí. Deus tem esses mistérios, né? Não conhecia nem Tatuí. Quando eu cheguei em Tatuí, nós fomos para um chá de bebê. E no domingo, crente gosta de igreja, né? Então, no domingo, eu falei: não vamos ficar em casa. Perguntei ao pai da minha nora se ele ia à igreja. Ele é da congregação cristã. E eu falei: vamos para a congregação cristã. E lá, quando eu botei o pé na congregação cristã, foi um chororô que eu não sabia de onde saía aquele choro. Não sabia de onde era aquilo. E o tempo todo do culto, um chororô. Quando o ancião começou a pregar, na metade do caminho, o ancião parou a mensagem, como se ele fosse arrebatado para algum lugar, e começou a falar. E ele falou na palavra dele: você que está se preparando, querendo aprender o inglês, achando que o inglês será a sua língua, mas não será, não precisa se preparar, porque para onde eu vou te levar, mesmo sendo uma língua diferente da sua, todos vão te entender e você vai entender. E eu tinha certeza que aquele homem estava falando comigo, porque eu estava exatamente me preparando, eu tinha feito uma inscrição para o curso de inglês. E aí, quando falou isso, ele falou assim: a sua mala já está pronta, a sua passagem já está comprada, você só vai entrar no avião. E aí, o choro aumentou, né? E aquela choradeira mesmo. E o ancião voltou a pregar como se nada tivesse acontecido. E quando eu voltei para casa, eu tinha certeza que aquele moço foi dirigido por Deus para me dar um norte, a dizer para mim
que eu não me preocupasse, porque ele ia mostrar o campo. E assim se deu. Logo no ano seguinte, foi quando a Andréia veio para cá e veio a resposta completar. E eu digo para aquele que está no campo, eu estou com 64 anos, acabei de, né, completar os 64 no sábado, e digo para vocês, eu não tenho mente de 64, não tenho nenhum momento de desistência, porque eu sei quem é que sustenta, e olha que tem tempo de escassez, tem tempo de saudade. Eu tive que, esse ano, sair correndo em março para ver a minha mãe, porque ela tinha entrado numa depressão muito grande, não queria nem mais levantar da cama, de saudade de mim. E eu falei, não, o Senhor vai me dar a saída para poder ir ao Brasil. Vocês sabem que passagem do Brasil não é barata. E assim, Deus providenciou tudo, eu fiquei 10 dias com ela, ela levantou da cama e mais uma vez ela disse, minha filha, eu sei para que você foi chamada. E eu devolvo você novamente para o campo, porque Amém. eu sei o seu lugar. E contigo eu vou estar sempre, orando Amém. por você. Amém. Não escuta, a minha mãe está cega, fala muito baixinho, mas perseverante. E continua. E o que eu digo para quem está no campo e pensa em desistir, não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele é fiel, e Ele é que dá as promessas, Ele quando diz, eis que eu estou com você todos os dias, então se Ele está comigo todos os dias, por que eu vou temer de estar em terra estranha, aonde Ele está? Então, eu preciso realmente continuar na caminhada, até ele dizer assim, olha, arruma as malas novamente que eu estou levando você para outro lugar. Então, a desistência não faz parte daquele que é chamado. A desistência Amém. é que a gente esqueça o nosso chamado, e a gente não quer esquecer o chamado, porque ele nos chamou. Amém. Então, essa é a palavra que eu deixo para quem está no campo.